Obrigada. Will, queria começar falando com você, não tem jeito, né? Assunto de hoje, sexta-feira, payroll, os dados vieram aí um pouco abaixo, pouco não, né? Na verdade, bem abaixo do esperado, né? Metade praticamente aí do que estava sendo previsto pelo mercado, só 199 mil vagas criadas, expectativa de o dobro disso, 400. Como você acha que o mercado deve calibrar as apostas a partir desse indicador? Boa. Sem sombra de dúvidas, né, o payroll é o indicador mais esperado dessa semana, né? A primeira semana do mês, ela sempre guarda os principais indicadores econômicos, né? Então, é quando a gente tem uma fotografia, que a gente consegue olhar o que aconteceu em dezembro, né? E tem uma fotografia na indústria, tem PMI, tem serviços. E o payroll mostra a saúde do mercado de trabalho americano, né? Por que ele é muito importante? Porque cada vez mais o Fed tem adotado um mandato duplo, né, que é o quê? Controlar a inflação e também controlar, de certa forma, ajustar o nível de atividade econômica através de incentivos monetários para que a atividade econômica chegue ao nível de pleno emprego. O dado do payroll surpreendeu e muito negativamente, como a gente falou, ele veio menos da metade do que o mercado estava esperando em termos de geração de empregos. Por que o mercado não está despencando, né, hoje, ou por que está num 0 a 0? Bom, eu diria que assim, primeiro porque a gente já teve, ao longo dessa semana, uma semana que não foi tão positiva no Brasil, acho que o pessoal sentiu mais, mas aqui nos Estados Unidos também a gente teve alguns papéis em queda. Mas quando você olha e abre um pouco o dado e olha outros indicadores que não sejam só a criação de emprego, você vê que a taxa de desemprego bateu 3,9 aqui nos Estados Unidos. E essa é uma métrica muito utilizada pelo Fed para determinar se vai ou não subir juros e em que pace, né, ou em que velocidade vai subir os juros. Quando você tem uma taxa de desemprego que surpreendeu e veio abaixo do que estava sendo esperado, isso se mostrou positivo em termos de atividade econômica e sustenta a ideia de que o Fed vá, sim, mexer nos juros mais rapidamente. E aí você pergunta, poxa, mas como assim, né? Você criou menos emprego, mas a taxa de desemprego caiu. Bom, a criação de empregos, ela tenderia já a jogar a taxa de desemprego para baixo. Estava em 4,2, o mercado esperava 4. Então, isso e aconteceu de fato. Só que veio 3,9, veio ainda melhor do que o mercado estava esperando, a taxa de desemprego. Por quê? Você tem uma questão que as pessoas ficam procurando emprego e muitas vezes desistem de procurar emprego ou param de procurar emprego. O número de trabalhadores, ele sempre é como se fosse uma média móvel, né? Você não fica estático, né? São X milhões. Não, toda hora muda, né? Você tem que criar um parâmetro, você cria um parâmetro que, se o cara fica procurando emprego por 6 meses, ok, ele continua contando como desempregado, mas depois ele para, se ele para de procurar emprego, ele deixa de contar como um desempregado. E você também tem uma questão que é a participation rate aqui nos Estados Unidos, né? O quanto as pessoas estão participando da força de trabalho, né? Então tem gente que se aposenta, tem gente que para de trabalhar por N motivo, Covid, por aí vai. Quando você olha salários e taxa de desemprego, que são as métricas mais importantes para o Fed, você vê que a taxa de desemprego caiu mais do que esperado e o salário subiu. Isso, inclusive, dá a entender que realmente o mercado de trabalho está cada vez mais apertado, como a gente fala, né? Ou seja, está cada vez mais difícil contratar, e isso tem ajudado tanto a salários subirem como a taxa de desemprego cair. E esses são os dois indicadores mais importantes olhados pelo Fed, muito mais do que a geração de empregos em si, para definir se vai subir juros. Então, se por um lado decepcionou sob o ponto de vista de criação de empregos, por outro, surpreendeu positivamente e trouxe essa leitura de que, olha, o mercado de trabalho está realmente apertado, e isso só sustenta ainda mais, né, aquela ideia de que não tem problema de demanda, a economia americana está forte, está aquecida e que o Fed vai subir juros.